Meu nome é Henrique Vasconcelos. Sou médico legista com mais de 20 anos de serviço no Instituto Médico Legal. Não uso nomes verdadeiros aqui. Por segurança e por respeito, chamarei as pessoas por nomes fictícios. O caso que relato começou numa manhã fria de outubro de 2011, quando a delegacia local enviou ao Instituto um material apreendido nas margens de uma estrada rural, um saco plástico que, à primeira vista, parecia conter restos de um animal. Abrimos o saco sobre a mesa de necropsia com a cautela de sempre, e o que vimos ali não correspondeu a nada que eu já tivesse estudado em detalhe apenas nos livros. Trabalhar com cadáveres me torna detalhista por força do ofício. Ali, comecei a dispor os fragmentos com luvas e pinças: crânio, coluna cervical parcial, arcos costais fragmentados, pelve incompleta. Faltavam falanges, fragmentos das cinturas escapular e pélvica, pequenas porções de costela. O crânio apresentava fratura na região occipital, linha única, possessora de contorno nítido, sinal de impacto contundente, provavelmente um único golpe forte. Registrei tudo fotograficamente, etiquetei os recipientes e anotei no livro de ocorrência. Pedi exames complementares com a mesma objetividade técnica que nos protege emocionalmente, mas internamente senti o peso de que aquilo não seria apenas mais um homicídio. A arcada dentária, após comparação com prontuários odontológicos enviados pela delegacia, identificou a vítima como Laura Mendes, 32 anos, professora, desaparecida há 7 dias. Comunicar à família sobre a identificação é uma das tarefas que mais dilaceram o médico legista. Olhar nos olhos de um parente e dizer que a pessoa não voltará é uma experiência que nos marca. Eduardo, marido de Laura, chegou acompanhado. Sua filha pequena aguardava do lado de fora com um brinquedo na mão. Ele perguntou se eu tinha certeza. Eu tinha. Expliquei os achados com a linguagem técnica que se exige e vi ali, além da dor, um abismo que a ciência não alcança. A perícia química nos trouxe dados ainda mais perturbadores. Havia vestígios de lipídios e proteínas alteradas, compatíveis com tecido humano carbonizado. Amostras da churrasqueira e do quintal de um vizinho tiveram positivação para fragmentos de material orgânico compatível com a vítima. O laudo genético confirmou correspondência entre o DNA dos restos carbonizados e o material ósseo. Relatórios apontavam microfissuras por exposição térmica e cortes em locais anatômicos que facilitam a remoção de partes moles. Em linguagem menos técnica, alguém retirara a carne e fizera uso do fogo de maneira deliberada. No convívio diário com a morte, aprendi a distinguir entre crueldade impensada e crueldade metódica. A primeira é explosiva, uma irrupção de violência. A segunda é silenciosa e racional, e é essa que mais aterroriza o legista porque demonstra planejamento e conhecimento. Aquele caso tinha técnica, pontos de corte pouco tragados pela ação de animais, cuidado em preservar estruturas que permitiam esconder vestígios e uso de calor para acelerar a destruição de tecidos. Isso não era descontrole, era cálculo. A investigação ganhou rumo quando uma denúncia anônima relatou odor intenso vindo da casa de um vizinho. Daniel Moura, 41 anos, técnico em refrigeração, descrito por vizinhos como discreto e prestativo. Eles lembraram que ele costumava fazer churrascos aos fins de semana e oferecer carne aos demais moradores. Coletas feitas no domicílio de Daniel encontraram resíduos de gordura animal e cinzas com sinais de tecido orgânico carbonizado. O laboratório confirmou a compatibilidade parcial com o material da vítima. Aquilo transformou suposições em evidência e colocou aquele vizinho, tão acima de suspeita em aparência, sob o foco da polícia. Enquanto aguardávamos outros laudos, o impacto psicológico começou a pesar. O distanciamento que nos protege no trabalho passou a falhar em pequenos sinais. Um gosto metálico no almoço, a sensação de que o vento carregava odores antigos, uma inquietação nos finais de expediente. Não é apenas técnica forense, é o abalo moral de perceber que um crime assim pode ser praticado por alguém que se camufla no cotidiano. Não bastava identificar e provar.
Era preciso entender a cadeia de atos para que mais pessoas não fossem vítimas. Relatos antigos e imediatos começaram a se alinhar. Desaparecimentos não formalizados, memórias dispersas de cheiros estranhos, piadas que hoje soavam macabras. O método que via nos ossos indicava uma continuidade possível. Quem praticara aquilo não era necessariamente um eremita brutal, mas alguém com habilidades para manipular carne, conhecimento rudimentar de anatomia e a frieza de quem planeja. Ao fechar o expediente naquela noite, senti que o Instituto tinha nos entregue apenas a superfície de um caso que traria à tona horrores além do material que eu examinava. Nos dias seguintes senti um inquietante peso nas horas vagas. A investigação invadia meus sonhos. Sim, o nome Daniel Moura começou a circular pelos corredores da delegacia com a cautela de quem fala sobre algo que ainda não pode ser provado, mas que todos pressentem ser real. Eu acompanhava o caso de perto, revisando os laudos que iam sendo liberados e auxiliando os peritos de campo. A coleta de amostras na casa dele revelou algo difícil de aceitar. Entre cinzas e restos de carvão, encontraram fragmentos ósseos calcinados, identificados como humanos. A microestrutura era compatível com ossos de falanges e costelas. O padrão de queima indicava exposição a fogo direto por longo tempo, como em um churrasco doméstico. Quando recebi essas informações, o silêncio da sala de perícia pesou mais do que o habitual. Os técnicos evitavam contato visual, todos conscientes do que aquele resultado sugeria. Nos dias seguintes, novas buscas trouxeram à tona utensílios de cozinha com microvestígios de gordura humana. O laboratório confirmou a presença de mioglobina proteína encontrada em músculos humanos em espetos e grelhas apreendidos. Cada resultado que chegava parecia empurrar o limite do suportável um pouco mais longe. Os investigadores foram até os vizinhos. Todos descreviam Daniel como um homem solitário, porém gentil. Trabalhava como técnico em refrigeração, tinha aparência limpa, falava pouco, sempre disposto a ajudar. A senhora da casa ao lado contou que ele costumava oferecer carne em churrascos e dizia que vinha direto de um açougue amigo. As pessoas aceitavam, elogiavam o sabor e jamais desconfiaram. Foram dias de tensão. A cidade, antes pacata, se transformou num palco de paranoia e medo. As pessoas passaram a evitar contato umas com as outras. O som das viaturas tornou-se constante e o cheiro de fumaça, antes associado a churrascos, ganhou um novo significado. Eu, por minha vez, continuava analisando cada detalhe técnico, tentando manter a objetividade científica. Mas a verdade é que a ciência não protege a alma, ela apenas organiza o horror em relatórios e números. Lembro-me de ter voltado ao necrotério numa madrugada chuvosa, após uma reunião com a polícia. O som das gotas no telhado metálico era o único ruído. Revi os ossos de Laura, agora catalogados em caixas plásticas numeradas. Peguei uma das peças e notei o corte limpo, preciso, feito entre articulações. A técnica indicava uso de lâmina afiada e conhecimento básico de anatomia humana, não o suficiente para um cirurgião, mas o bastante para um açougueiro ou alguém acostumado a desmontar carcaças animais. Aquilo reforçou a convicção de que Daniel havia aperfeiçoado seu método em silêncio, talvez por anos. Os registros policiais mostraram que, em bairros próximos, 3 mulheres haviam desaparecido nos últimos 4 anos. Todas jovens, moradoras sozinhas, sem vínculos familiares próximos. Nenhuma delas fora encontrada. Até então, as ocorrências tinham sido tratadas como fugas voluntárias. Mas, depois do caso Laura, cada desaparecimento passou a ter um peso novo. Solicitei às delegacias cópias das fichas odontológicas e amostras de DNA de parentes. Demorou semanas, mas as coincidências começaram a surgir. As amostras recolhidas das cinzas do quintal de Daniel apresentavam material genético de 2 pessoas diferentes, ambas do sexo feminino, com compatibilidade parcial com os perfis das mulheres desaparecidas. A hipótese que antes parecia absurda agora se consolidava. Laura não era a primeira vítima. Durante o interrogatório preliminar, Daniel manteve uma calma perturbadora. Acompanhado de seu advogado,
Negava todas as acusações e falava com tom controlado, quase educado. Disse que os ossos encontrados eram de animais e que o DNA humano nos espetos devia ser contaminação. A serenidade dele deixava a sala mais fria. Eu estive presente em parte da oitiva para auxiliar tecnicamente, e lembro-me de ter sentido algo difícil de descrever, a ausência total de emoção nos olhos dele. Nenhum traço de arrependimento, medo ou raiva. Nos dias seguintes, a análise de seu computador revelou buscas sobre técnicas de conservação de carne, temperaturas ideais para assar cortes e estruturas anatômicas humanas. Havia planilhas, anotações e, mais perturbador, fotos organizadas por datas. Algumas mostravam cortes e peças que não deixavam dúvidas quanto à origem. Não costumo me impressionar facilmente, mas naquela semana comecei a ter insônia. Dormia por horas curtas e sonhava com o som dos ossos sendo dispostos na bandeja de aço. Comecei a questionar minha própria resistência emocional. Somos treinados para dissecar fatos, não para absorver o mal. Quando o mandado de prisão foi finalmente expedido, a cidade já estava em colapso moral. Ninguém acreditava que o simpático vizinho do Portão Azul pudesse ser o autor de tamanha monstruosidade. E ainda assim, era ele. Naquela altura, eu já sabia que o caso estava longe do fim, porque os ossos que tínhamos não eram suficientes para todas as vítimas desaparecidas. A prisão de Daniel Moura ocorreu numa manhã abafada de novembro. Eu estava no instituto quando o delegado entrou com o semblante cansado e disse apenas: "Pegamos ele. Não houve fuga, não houve resistência." Daniel estava sentado no quintal, limpando a grelha de ferro quando a polícia chegou. Recebeu os agentes com um sorriso discreto, como quem recebe visitas indesejadas, e apenas perguntou se podia apagar o fogo antes de ser algemado. Aquilo, segundo os policiais, foi o mais perto que ele chegou de demonstrar preocupação. A notícia se espalhou rapidamente. A cidade mergulhou em um misto de alívio e incredulidade. Para muitos, Daniel era um homem de confiança, o vizinho que emprestava ferramentas e ajudava nas manutenções de ar-condicionado. Ninguém queria acreditar que o mesmo homem havia transformado a vizinhança em cúmplice involuntária de seus crimes. Fui chamado para acompanhar a equipe na análise da residência. A casa estava organizada, quase meticulosa. Prateleiras limpas, utensílios guardados em ordem alfabética, rótulos alinhados. Não havia sangue visível, mas o odor metálico impregnava o ar. Na geladeira, recipientes plásticos continham cortes envoltos em filme transparente. A princípio, nada chamava a atenção até que um dos peritos abriu o congelador. Lá dentro, havia pedaços de carne humana embalados e datados, alguns com anotações sobre o tempo ideal de assamento. Eu permaneci imóvel por segundos. A frieza com que tudo era documentado ultrapassava o entendimento clínico. No porão, a equipe encontrou uma bancada metálica com instrumentos cortantes esterilizados. Havia um manual de anatomia humana manchado de gordura e uma série de cadernos com anotações. Em um deles, uma frase me marcou: "A diferença entre o alimento e o corpo é apenas o contexto." Não consegui terminar a leitura. As análises laboratoriais confirmaram. As amostras de carne no congelador pertenciam a 3 mulheres diferentes. Laura era apenas uma delas. As outras 2 correspondiam às desaparecidas dos anos anteriores. Nenhuma dúvida restava sobre a autoria. Durante o interrogatório oficial, Daniel manteve o mesmo comportamento sereno. Respondeu a todas as perguntas com frases curtas, objetivas, sem hesitação. Quando o delegado perguntou o motivo, ele respondeu com uma calma glacial: "A curiosidade começou quando percebi que as pessoas comem o que não conhecem. Depois percebi que ninguém questiona o sabor da confiança." As palavras ecoaram na sala por longos segundos. Observei cada detalhe: o ritmo da respiração dele, o controle da postura, a ausência de tremor nas mãos. Não havia traço de insanidade aparente. Era um homem lúcido, consciente do que fazia, orgulhoso de sua eficiência. O advogado ao lado tentava interromper, mas Daniel parecia apreciar o impacto de suas frases. Nos dias seguintes, precisei revisar novamente o material coletado.
Foram horas examinando ossos queimados, comparando estruturas, descrevendo marcas de corte. A cada laudo finalizado, eu sentia como se parte daquilo permanecesse em mim. O necrotério tornou-se silencioso demais. Mesmo o som dos instrumentos cirúrgicos parecia mais agudo. Comecei a evitar refeições. Qualquer cheiro de carne me causava náusea. Os jornais estampavam manchetes sobre o canibal de Serra Nova, nome que a mídia escolheu. Eu evitava ler. A exposição sensacionalista reduzia o horror a espetáculo, e para mim aquilo era pessoal. Laura havia sido transformada em matéria-prima de um ato que negava tudo o que compreendo como humano. A defesa tentou argumentar insanidade, mas os exames psiquiátricos comprovaram o contrário. Daniel era plenamente capaz, consciente e metódico. O promotor descreveu-o como um predador social de aparência normal. Eu preferia chamá-lo de ausência, porque era isso que ele transmitia: ausência de emoção, de remorso, de alma. Uma madrugada, fui chamado novamente ao instituto. O delegado queria revisar uma última peça de evidência, um fragmento de tíbia encontrado dentro de uma panela de pressão apreendida na casa. O osso apresentava marcas de corte em espiral e resíduos de tempero. Registrei tudo, fotografei, e quando terminei, permaneci olhando o recipiente por longos minutos. Nunca o som do relógio de parede pareceu tão alto. Naquela noite percebi que o caso havia me atravessado de forma irreversível. Já não havia distância entre o profissional e o homem. Eu via o rosto de Laura nas fotos periciais e pensava na filha dela, na família, em todas as vítimas que nunca mais seriam encontradas. Daniel continuava em silêncio, aguardando o julgamento, mas eu sabia que o pior ainda estava por vir, porque os laudos finais mostravam que algumas amostras genéticas não pertenciam a nenhuma das vítimas conhecidas. E isso significava que ele havia feito mais. Foram necessários meses até que o caso chegasse ao tribunal. Daniel Moura manteve-se sereno durante todo o processo. Nenhum acesso de raiva, nenhuma lágrima, nenhuma hesitação. Comparecia às audiências vestindo a mesma expressão neutra que o acompanhou desde o dia da prisão. Eu, convocado como perito e testemunha técnica, estive presente em cada sessão, descrevendo laudos, apresentando fotografias e explicando os detalhes que a maioria preferiria nunca ouvir. Cada vez que mencionava a palavra carne humana, o público reagia com murmúrios e repulsa. Ele, sentado à frente, permanecia imóvel, observando-me como se estivesse curioso com meu desconforto. As provas eram incontestáveis. O DNA, os instrumentos, os registros no computador e as anotações detalhadas nos cadernos. Cada página revelava um planejamento metódico, a cronologia de crimes que haviam começado pelo menos 5 anos antes. As vítimas confirmadas eram 4 mulheres, mas os exames genéticos mostraram traços de material biológico de outras 2 pessoas ainda não identificadas. Nenhum registro de desaparecimento correspondente foi encontrado. O número real de vítimas talvez nunca seja conhecido. O julgamento durou 11 dias. Daniel recusou-se a dar uma última declaração. Limitou-se a dizer que as pessoas sempre comeram monstros, só não sabiam disso. Quando o juiz leu a sentença prisão perpétua em regime fechado, ele apenas inclinou a cabeça e sorriu discretamente. Nenhuma reação, nenhum pedido de perdão. A sala permaneceu em silêncio absoluto e nesse instante compreendi que nada no mundo jurídico poderia realmente punir algo tão frio. Depois do julgamento voltei à rotina no Instituto Médico Legal. Mas nada era como antes. O necrotério parecia diferente, mais pesado. O cheiro dos produtos químicos me trazia lembranças involuntárias, e o som metálico das gavetas deslizantes ecoava de forma quase insuportável. Às vezes, à noite, eu ouvia em minha mente o estalar da grelha aquecida ou o som do fogo crepitando. Comecei a anotar esses episódios como faria com qualquer sintoma clínico, mas percebi que não era apenas memória. Era a presença de algo que o caso havia deixado em mim, um tipo de contaminação moral. Colegas tentavam me convencer a tirar férias. Fiz isso por um tempo. Viajei, tentei afastar as imagens, mas bastava o cheiro de carne assando em qualquer restaurante para que tudo voltasse.
O apetite desapareceu por meses. Com o tempo, aprendi a lidar com o peso, não com o esquecimento. O relatório final do caso foi concluído no fim de outubro do ano seguinte. Assinei a última folha no dia 31, noite de Halloween. Lembro-me de olhar para o calendário e sentir um arrepio. Era simbólico. A data em que celebram o medo havia se tornado para mim um lembrete de que o verdadeiro terror não está em fantasias, mas nas ações humanas que desafiam a própria definição de humanidade. Naquela noite, sentei-me sozinho no necrotério. O relógio marcava 23 horas e 58 minutos. A cidade festejava com máscaras e risos ao longe. Eu observava o reflexo da luz fria sobre as mesas de aço e pensava nas vítimas, em Laura e nas outras mulheres que talvez nunca fossem identificadas. Pensei também no sorriso de Daniel, um sorriso que não era de loucura, mas de entendimento, como se ele enxergasse algo que nós, com nossa moral e nossas leis, fingimos não ver. Guardei as cópias dos laudos e fechei o armário. Escrevi uma última anotação no diário pericial. Alguns corpos não apodrecem fora do necrotério. Permanecem vivos na mente de quem os estudou. Desde então, toda vez que alguém fala sobre monstros, penso em Daniel Moura. Ele não se escondia nas sombras. Ele morava sob a luz do dia, cumprimentava vizinhos, ria de piadas comuns e oferecia carne aos domingos. O mal, percebi, não tem cheiro de enxofre nem olhos vermelhos. Ele tem rosto humano, voz calma e mãos que parecem gentis. Hoje, anos depois, ainda estou em serviço. Mas a cada outubro, quando o vento começa a ficar frio e os enfeites de Halloween aparecem nas vitrines, lembro-me daquele corpo encontrado à beira da estrada. E lembro-me de como a ciência me ensinou a lidar com a morte, mas jamais me preparou para compreender a monstruosidade dos vivos.